a gente vai estar vendo sobre argumento de um número complexo e as formas trigonométricas desse número complexo. Então, a gente vai ver que a gente consegue descobrir o que é um argumento, a gente vai ver o que é argumento e o que é a forma trigonométrica, como que eu consigo colocar aquele número complexo na forma trigonométrica. Então, vocês vão verificar no livro de vocês, né, dando sequência no capítulo 5, na frente C, livro 2A, lá na página 192, que ele começa a falar sobre o argumento, a gente vai ver que vai voltar lá na trigonometria. Vocês aprenderam já esse ano sobre trigonometria. Então, está relacionado, né, a gente saber o que é um argumento e saber colocar na forma trigonométrica, a gente volta todo aquele conteúdo de trigonometria que a gente aprendeu anteriormente. Então, o que é um argumento? Então, quando a gente representa lá um número complexo, aqui ele está chamando de x mais yi, mas a gente viu que tem partes lá no livro de vocês que ele chama de a mais bi. Então, quando a gente tem um número complexo a mais bi ou x mais yi, tanto faz, é a mesma coisa. O que ele está falando aqui, que a parte real é a, e a parte imaginária é o bi, né? Sendo o b o coeficiente aí do i, e nesse caso, o x é a parte real e o y é o coeficiente do i. E que, quando ele tem um número complexo, a gente consegue determinar o afixo desse número complexo. O que era o afixo? A gente viu na aula passada. O afixo são as coordenadas para eu estar colocando no plano de Argand-Gauss, onde o primeiro número que aparece, que é a parte real, o a ou o x, é o número real, ele vai estar relacionado com o eixo da horizontal, e o segundo número, o y ou o b, que vai estar relacionado com a parte imaginária. Então, quando eu tenho um número complexo, eu vou representar no plano de Argand-Gauss como um ponto, e esse ponto eu chamo de afixo. Quando eu represento esse ponto, ele tem da intersecção dos eixos do 0, 0 até esse ponto, a gente tem aqui um tamanho. Esse tamanho a gente chama de módulo. Então, a gente aprendeu na aula passada como é que se calculava módulo de um número complexo. Então, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu estiver usando isso aqui, o módulo, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse módulo, ele vai determinar para a gente, do eixo que está aqui na horizontal até essa distância, a gente tem uma inclinação. Essa inclinação, que ele chama de θ aqui, é o argumento. Então, o que a gente vai aprender agora é calcular quanto tem de inclinação aqui. E para trabalhar com inclinação, a gente vai usar graus ou radianos. Então, o que ele fala aqui para a gente é que a gente usa o sentido anti-horário, como a gente usava lá na trigonometria. Por que a gente usa o sentido anti-horário? Porque a gente tem aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E em grau ou radiano. Por quê? Porque a gente tem lá, se eu pegar aqui do primeiro quadrante até chegar no quarto quadrante, eu vou ter uma volta completa, que é o 360 graus. Então, ele fala que pode ser dado em grau ou pode ser dado em radiano. E aí, ele coloca aqui para a gente 4 exemplos, né? São 4 números complexos, e ele vai pedir para a gente determinar essa inclinação, esse ângulo, né, em relação ao módulo desse número complexo. E aí, o que ele começa a falar para a gente são de números complexos que não têm ou a parte real ou a parte imaginária. Então, no exemplo A, ele fala de z igual a 4i. Então, se a gente pensar em z igual a 4i, a parte real é nula e a parte imaginária é o 4. Então, quando eu tenho o afixo aqui, o afixo é 0, 4. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, do 0, 0 até esse ponto, eu tenho aqui o módulo. Esse módulo vai determinar para mim uma inclinação, né? Em relação ao eixo que está na horizontal.
essa inclinação, então, é o argumento que a gente chama de θ. Então, se a gente observar aqui, como ele está sobre o eixo, e eu sei que os eixos, eles estão perpendiculares, né? Eles são perpendiculares, então eu sei que aqui o argumento é o 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Professora, como é que eu faço para calcular mesmo, converter de grau para radiano? Vocês aprenderam que a gente faz a regrinha de 3, 180 π radiano, o ângulo que ele está pedindo, né? No caso aqui seria 90 graus, x. Uso regra de 3, simplifico e chego no π sobre 2 radianos. É isso que vocês vão fazer quando vocês tiverem que converter para radiano. E aí, o que acontece aqui? Nesse caso, ficou fácil porque estava sobre o eixo. Então, eu sei que o argumento é 90 graus ou π sobre 2 radianos. Já no item B, ele não tem a parte imaginária. Ele tem a parte real 2 e a parte imaginária 0. Então, o meu afixo aqui é o menos 2, 0. Então, é esse ponto aqui, ó. Ele está em cima do eixo real no menos 2. Pensando do 0, 0 até o menos 2, essa distância é o módulo. Então, o que ele está querendo, o argumento, ele está querendo saber essa inclinação aqui, ó, que vai do eixo dos reais, do primeiro quadrante, até chegar no módulo. Qual é essa inclinação? De novo, como está faltando a parte imaginária, e eu sei que as retas são perpendiculares, eu tenho aqui 90 mais 90, então é um ângulo raso de 180 graus, ou π radiano. São os dois casos que são os mais fáceis da gente identificar o argumento. Já no item C e no item D, aí complica um pouquinho. Por quê? Porque a parte real e a parte imaginária, ela não é nula, nenhuma das duas. Então, eu vou ter que saber quem é o afixo lá no meu gráfico e eu conseguir calcular, então, esse argumento. Para isso, a gente vai usar a trigonometria, que foi o que eu falei para vocês, que ia ser importante. Parte real aqui, raiz de 3. Parte imaginária, 1. Então, o meu afixo aqui é raiz de 3, 1. Então, significa, olha lá, raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Na parte real, na parte imaginária, 1. O meu afixo está aqui, ó. Quando eu vou determinar o módulo, então, do 0, 0 até o z, essa distância que está em roxo aqui, que é o módulo, eu tenho uma inclinação aqui. E é isso que eu quero saber. Qual é essa inclinação? Para isso, a gente vai usar a trigonometria. O que a gente vai pensar? Supondo que esse meu triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, e eu estou querendo saber esse ângulo, a gente viu na trigonometria que aqui eu tenho o cateto oposto ao ângulo alfa, é o ângulo θ. Aqui eu tenho o cateto adjacente, e aqui eu tenho a hipotenusa, que é o que está de frente para o ângulo reto. E nas razões trigonométricas, a gente viu que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, por isso, ele fala que para eu determinar esse argumento, basta eu fazer o cosseno, ó, cateto adjacente é a parte real. Então, parte real sobre o módulo, que é a hipotenusa, olha aqui, ó, é o módulo. E o seno, parte imaginária, e esse pedaço aqui, ó, o cateto oposto, diz respeito ao tamanho aqui da parte imaginária, sobre o módulo que é a hipotenusa. Então, para eu achar o argumento, eu preciso primeiro calcular o módulo, é o que ele faz aqui, ó. Ele vai calcular o módulo. Então, parte real ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, que cancela aqui dá 3. Parte imaginária ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. 3 mais 1, 4, raiz de 4, 2. Aí ele tem a parte real, que é raiz de 3. Então, para calcular o cosseno, raiz de 3 sobre o módulo, que é 2. Não tem como calcular, deixa assim. E o seno, a parte imaginária, que é 1, sobre o módulo, que é 2. Também não tem como calcular, ele deixa ali como meio. Então, ele vai pensar, relacionar esses resultados com o meu ciclo trigonométrico. Então, pensando no meu círculo trigonométrico,
eu tenho aqui o eixo do cosseno, que é o da horizontal, e o eixo do seno, que é da vertical. O cosseno, ele vale raiz de 3 sobre 2, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, e o seno vale meio aqui. Então, qual é o ângulo que a gente tinha aqui que tinha esses valores? No livro de vocês, acho que um A ou um B, ele tem o círculo trigonométrico completinho, com todas as medidas. Então, a gente sabia que aqui era o 30 graus ou π sobre 6 radianos. Então, com isso, eu consigo saber que tinham esses valores o 30 graus. Então, o meu argumento, a minha inclinação é de 30 graus. Ou, se for em radiano, π sobre 6 radianos. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no item D. A parte real menos 3, parte imaginária 3. Então, eu vou fazer o módulo, né? Porque quando eu coloco lá o afixo, olha só, ele está no segundo quadrante agora. Então, se ele está no segundo quadrante, a minha inclinação aqui, ó, ela é maior que 90 graus. Eu quero descobrir isso. Bom, então, o que eu tenho aqui? A parte real é o menos 3. E a parte imaginária é o 3. Então, eu vou fazer lá menos 3 ao quadrado, que dá 9. 3 ao quadrado, que dá 9. 9 mais 9, 18. Aí, raiz de 18, não existe raiz exata. Então, eu vou fatorar. Quando eu fatoro, eu tenho isso aqui, ó. Vai dar 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, eu posso escrever como 2 vezes 3 ao quadrado. Então, se eu vou extrair a raiz disso, lá na radiciação, ele fala que eu posso separar, posso fazer assim, ó. Quando eu faço assim, cancelo 3, o quadrado com a raiz, ele sai fora, e o 2 não tem como cancelar, então fica 3 raiz de 2. Aí eu vou calcular o cosseno e o seno do argumento para eu descobrir quem é esse argumento. Então, o cosseno, parte real, menos 3, sobre o módulo. Aqui eu posso cancelar, então ele vai ficar assim, ó, quando eu vou fazer essa divisão, cancelo, fica menos 1 sobre raiz de 2. Não posso ficar com o denominador com radical, eu vou racionalizar. Então, isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Tá aqui, ó, resultado. E aí, faz a mesma coisa para o seno. Seno é a parte imaginária, que é o 3, sobre o módulo 3 raiz de 2. A mesma coisa, cancelo, cancelo, né? Se eu tivesse aqui, vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui, ó, no cantinho. 3 sobre 3 raiz de 2, eu vou cancelar, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, ó. Tá? Então, aí eu tenho que pensar. No meu círculo trigonométrico, pensando lá no cosseno e no seno, onde que eu tenho cosseno menos raiz de 3 sobre 2, então vai estar aqui. E o seno, raiz de 2 sobre 2. Então, a gente viu já pelo plano de Argand-Gauss que ele está no segundo quadrante. Então, esse valor, ele é simétrico ao de 45 graus. Então, de 45 no primeiro quadrante. Então, ele é o 135 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 4 radianos. Então, quando ele fala para a gente que existe a forma trigonométrica, o que ele está querendo dizer para a gente? A gente tem a forma algébrica, que é essa aqui, e a partir dessa forma trigonométrica, dessa forma algébrica, com o plano de Argand-Gauss, eu consigo chegar na forma trigonométrica. Então, ele mostra aqui para a gente, ó. Quando vocês vão achar o argumento que faz cosseno é a parte real sobre o módulo e o seno, a parte imaginária sobre o módulo, se eu isolar o x, passo isso aqui para lá, eu chego que x é igual a módulo do z vezes o cosseno do θ. Se eu vou isolar o y, passo isso aqui para lá, chega que o y é igual a módulo de z vezes o seno do θ.
Então, o que ele faz aqui, ó? Como eu sei que o meu número complexo é x mais yi, se eu trocar isso aqui por módulo de z vezes o cosseno de θ e trocar o y por módulo de z vezes o seno de θ, vezes o i, né? Porque tem esse i aqui ainda. Eu tenho módulo de z nos dois termos. Então, eu deixo em evidência, e eu fatório, né? E coloco cosseno do argumento mais i seno do argumento entre parênteses. Então, eu posso dizer que a forma trigonométrica de um número complexo é módulo, que ele pode aparecer assim, ou ele pode aparecer com essa letra grega, vezes o cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, essa é a forma trigonométrica, que ele chama também aí de forma polar. Aí, nesse exercício 5, ele dá 3 exemplos para a gente escrever na forma trigonométrica. Então, ele pede para a gente colocar nesse formato aqui, ó. Módulo vezes o cosseno do argumento mais i vezes seno do argumento. Então, para isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem é o argumento, quem é o módulo, para poder descobrir aí qual é a forma trigonométrica. Então, eu vou fazer isso no item A. Bom, então, no item A, para eu achar o módulo, vou chamar aqui módulo de Z1, eu faço parte real, que é o 2 ao quadrado, mais parte imaginária, que é o 2 ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 4, que vai dar 8. Raiz quadrada de 8 não tem raiz exata, mas a gente pensando na fatoração, dá para dividir por 2 dá 2, dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Pensando lá na forma fatorada, ó, se eu juntar 2 aqui, 2 ao quadrado, sai fora da raiz. E o outro 2 permanece. Então, o módulo é 2 raiz de 2. Então, achei o módulo, vou achar o argumento. Então, o cosseno é a parte real, que é 2, sobre o módulo, que é 2 raiz de 2. Aí dá para simplificar aqui, 1 sobre raiz de 2. Tenho que racionalizar. Aqui vai dar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. E o seno, parte imaginária, que é o 2, sobre o módulo 2 raiz de 2, vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Eu nem precisaria fazer tudo isso aqui, ó. Direto, eu já posso colocar aqui a raiz de 2 sobre 2. Então, pensando lá no nosso círculo trigonométrico, eu tenho aqui o cosseno e o seno. Raiz de 2 sobre 2 do seno e do cosseno, eu vou ter o 45 graus, que é igual a π sobre 4 radianos. Então, o meu argumento aqui, 45 graus ou π sobre 4 radianos. E aí, o que acontece? Como eu já sei o módulo, sei o meu argumento, basta eu colocar na fórmula trigonométrica. Então, o módulo é 2 raiz de 2, aqui, ó, formulinha, e o argumento é o 45 graus ou π sobre 4 radianos. Vocês podem escolher, se ele não estiver falando no enunciado o que ele quer como forma trigonométrica, em radianos ou em graus, vocês podem escolher o que vocês quiserem. O livro de vocês, ele coloca em graus. Então, aqui eu tenho agora, com isso, a forma trigonométrica do item A. No item B, então, o que eu tenho aqui no item B? Vou calcular o módulo de Z2. Então, olha aqui, parte real menos 1, parte imaginária é raiz de 3. Então, vai ficar aqui, menos 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. Raiz de 3 ao quadrado, some a raiz, dá 3. 1 mais 3, 4. Raiz de 4, 2. Então, o módulo é 2. Vou calcular o argumento. O cosseno, parte real, que é o menos 1, sobre o módulo, que é 2. O seno do argumento, parte imaginária, raiz de 3, sobre o módulo, que é 2.
Então, pensando lá no círculo trigonométrico, onde que o cosseno vale menos meio e o seno vale raiz de 3 sobre 2. A gente vai ter lá em cima esse valor, que ele é simétrico no primeiro quadrante aos 60 graus, que é o 120, que é o 2π sobre 3 radianos. Então, eu falo que aqui o meu argumento é o 120 ou 2π sobre 3 radianos. Bom, então, para eu colocar o Z2, né, na forma trigonométrica, o que eu tenho aqui? O módulo, que é 2, vezes... Eu vou colocar esse em radianos, para vocês verem que pode ser colocado também, tá? Então, cosseno do argumento, 2π sobre 3, mais e seno do argumento, que é 2π sobre 3. Reparem que o argumento é sempre o mesmo valor, a gente não vai colocar valores diferentes. E aí, por último, o item C. O item C ele é mais fácil, porque ele não tem a parte real. Então, eu posso calcular o argumento, o livro de vocês, ele calcula o argumento, tá? Mas eu posso fazer pensando no plano de Argand-Gauss, fica mais fácil. Então, pensando no plano de Argand-Gauss, olha só. Eu tenho aqui, meu afixo vai ser o 0 menos 3. Então, pensando no plano, eu tenho lá o eixo real, o eixo imaginário, né? Então, o menos 3 vai estar aqui, então, o meu afixo vai estar aqui, ó. Então, pensando lá na distância, no módulo, é esse pedaço aqui. Então, olha só, significa que o meu argumento, ele vai estar passando aqui, ó, perpendicularmente, né, pelos 3 quadrantes. Então, ele é o 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. Sempre que o afixo estiver sobre os eixos, fica fácil, porque a gente tem de 90 em 90 aí a cada quadrante. Então, nesse caso aqui, ó, eu não preciso calcular o cosseno e o seno. Eu já posso ir direto pelo plano de Argand-Gauss. No livro de vocês, ele calcula. Vocês dão uma olhadinha lá. Então, o que eu preciso calcular aqui é apenas o meu módulo, que é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Que vai dar 0 mais 9, que é 9, raiz quadrada de 9, 3. Então, para eu colocar na forma trigonométrica, vai ficar módulo, que é 3, vezes o cosseno de 270 mais o seno de 270 graus. Aí acabou, cheguei então aqui na minha forma trigonométrica, ok? Bom, aí ele vai trabalhar aqui com a gente com operações com números complexos na forma trigonométrica. A gente viu lá na forma algébrica que a gente tinha como calcular adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Então, a gente viu todos esses cálculos lá. Agora, a gente vai ver com a forma trigonométrica. Para isso, ele traz para a gente umas formulinhas. Então, o produto, eu posso fazer módulo do primeiro número complexo vezes módulo do segundo, vezes o cosseno do argumento de um mais o argumento do outro, mais o seno do argumento de um mais o argumento do outro. Como que ele fez para chegar nessa forma, tá? Eu não vou fazer a demonstração inteira para vocês, mas eu só vou mostrar aqui como é que foi feito. Então, ele chamava o Z, a forma trigonométrica do Z estava aqui, a forma trigonométrica do W estava aqui. Então, quando ele pediu o Z vezes o W, ele trocou o Z pela forma trigonométrica e ele trocou o W pela forma trigonométrica. Aí ele deixou ó, o Z, módulo de Z, módulo de W na frente e ele fez a distributiva aqui, ó. Quando ele faz a distributiva, eu chego lá, tem o I ao quadrado, que ele vai trocar por menos 1. Então, ele vai fazendo uma simplificação até chegar, então, nessa forma, tá? Então, é isso que a gente vai estar usando para facilitar. Ah, eu não lembro da fórmula. Então, vai ter que fazer a distributiva, vai ter que simplificar o I ao quadrado e simplificando até chegar no resultado final. Aí fica mais trabalhoso. A divisão, a mesma coisa. Ó. Aqui a gente tem a demonstração, não vou fazer isso para vocês,
mas da demonstração chegou-se o quê? Quando eu tenho a divisão de dois números complexos, módulo de um dividido pelo módulo de outro, sempre seguindo a ordem, o de cima e o de baixo. E aí eu faço o cosseno da subtração dos argumentos. Então, o argumento do que está em cima menos o argumento do que está embaixo, tá? E mais I vezes seno também da diferença dos argumentos. Então, como é que fica isso na prática? Então, lembrando aqui das formulinhas. Se eu tenho o módulo de Z vezes o módulo de W, basta eu fazer, o número complexo Z vezes o número complexo W, basta eu fazer módulo de Z vezes módulo de W vezes o cosseno da soma dos argumentos mais I vezes seno da soma dos argumentos. E quando eu tenho a divisão, basta eu fazer módulo de um dividido pelo módulo do outro vezes o cosseno da subtração dos argumentos mais I seno a subtração dos argumentos. Então, é isso que eu vou fazer aqui. No livro de vocês tem um erro. Ele faz o cálculo todo com 2 aqui como módulo. Então, é melhor vocês corrigirem aqui do que ter que corrigir toda a resolução do livro. Então, vocês só acrescentam o 2 aí no W, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? O módulo de Z é o 6, o módulo de W é o 2, o θ, que é o argumento aí do Z, é o 50, e o alfa, que é o argumento do W, é o 20. Então, quando ele pede no item A para eu fazer o produto, então eu tenho módulo do Z vezes módulo do W, então 6 vezes 2, vezes o cosseno da soma dos argumentos, 50 graus mais 20 graus, mais I vezes seno da soma dos argumentos, 50 graus mais 20 graus. Então, isso aqui vai ser igual a 12 vezes cosseno de 70 mais I seno de 70 graus. Aí, no item B, ele pede a divisão. Então, eu tenho aqui divisão, né? Módulo de um dividido pelo módulo do outro. Então, 6 dividido por 2 vezes o cosseno da subtração dos argumentos. 50 graus menos 20 graus, mais I seno de 50 graus menos 20 graus. Então, vai ficar 3 vezes cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus. Cheguei aí no resultado, então, no produto e na divisão aí desses dois números complexos na forma trigonométrica. Aí ele vem falar da potência de um número complexo. A mesma coisa. De novo, tem a demonstração aqui. Basta eu fazer o quê? Se eu tiver uma potência elevada um número complexo elevado a uma potência, o módulo elevado a essa potência vezes o cosseno da potência vezes o argumento, mais I vezes o seno da potência vezes o argumento. Como é que fica isso na prática? Então, aqui eu tenho um número complexo e ele pede para a gente calcular o Z elevado a 12. Então, lembrando que Z elevado a N é o módulo elevado a N vezes o cosseno de N vezes o argumento, mais I vezes seno do N vezes o argumento. Então, nesse caso aqui vai ficar módulo 2 elevado a 12 vezes o cosseno de 12 vezes 30 graus, mais I vezes seno de 12 vezes 30 graus. 2 elevado a 12 dá 4.096. Só tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes. 12 vezes 30 vai dar 360. Mais I seno de 360. No livro de vocês, ele não para na forma trigonométrica. Ele vai lá e procura saber quanto vale o cosseno de 360. A gente sabe que o cosseno de 360 vale 1. E quanto vale o seno de 360? Vale 0. Então, isso aqui, I vezes 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1. Então,
4.096 vezes 1 dá 4.096. Esse é o resultado aí que ele coloca para z elevado a 12. Mas se ele não fala que ele quer o resultado final, mas aqui ele está falando que ele quer o valor, então por isso que eu continuei. Se ele não fala que ele quer o resultado final, posso deixar na forma trigonométrica. E o último exemplo, z elevado a 5, então, o módulo que é o 3 elevado a 5 vezes o cosseno de 5 vezes 120 mais i seno de 5 vezes 120. 3 elevado a 5, 243. Cosseno de 5 vezes 120, né, vai dar 600, cosseno de 600, mais i seno de 600. 600 é um arco que ele dá mais de uma volta, né? Então, lá na trigonometria, o que vocês faziam? Vocês dividiam 600 graus por 360, dava 1, que dava 360, e sobrava 240. Então, significava que ele dava uma volta completa e parava no 240 graus. Então, o seno e o cosseno tinha o mesmo valor, então, o seno de 600 tem o mesmo valor que o seno de 240, e o cosseno de 600 tem o mesmo valor que o cosseno de 240. Pensando lá no círculo trigonométrico, o seno é o menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é o menos meio. Então, substituindo aqui, ó, 243 vezes menos meio mais i vezes menos, deixa eu colocar aqui embaixo, que vai ser muito tremido. Então, aqui, 243 vezes menos meio mais i vezes menos raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar 243 vezes menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Ele aplica a distributiva aqui, vai dar menos 243 sobre 2, menos 243 raiz de 3 sobre 2i. Ele representou aqui na forma algébrica, tá? Então, essa é a resolução aí do exercício 8. Com isso, vocês vão estar fazendo exercício 9, 10 e 12 do Aplicando Conhecimento, que está na página 200 e 201, para reforçar aí o conteúdo dessa aula de hoje.